Em o nome do Senhor Jesus, nós abençoamos a sua vida, minha amiga, meu amigo. Esta é a oração de ministração de vida. É isso que Deus manda que os seus servos façam. Que deem vista aos cegos, que libertem os cativos, que apregoem o ano aceitável do Senhor. E é o que nós estamos fazendo agora. Receba onde você estiver aquilo que Deus manda que nós repartamos com você. Seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Então, eu queria que você soubesse uma coisa, minha amiga, meu amigo ouvinte. Nós temos falado a respeito de homens do passado que foram extremamente importantes na obra de Deus. Homens que foram usados por Deus, foram instrumentos nas mãos de Deus. Porém, quando eles, por uma fraqueza humana, caíram em desobediência, eles colheram também os frutos da desobediência. Eles colheram a maldição. Eles colheram exatamente aquilo que plantaram. Então, não é porque eu sou um pregador da palavra de Deus, não é porque nós estamos levando a palavra de salvação às pessoas que eu, por exemplo, teria o direito de me dar ao luxo de cair em tentação, em desobediência. Não. Não há, falando francamente, não há livramento para aquele que cai em tentação. Ou melhor, há livramento se houver arrependimento. Mesmo assim, mesmo havendo arrependimento, ainda assim a pessoa não deixa de colher aquilo que plantou. Foi o caso que nós falamos ontem de Moisés. Ele chegou. Você vê que o Moisés chegou ao ponto de ver Deus pelas costas. Ele teve o privilégio de ver Deus e ter o seu rosto iluminado por conta da sua presença, da sua comunhão com Deus. Mas quando ele desobedeceu, ele ficou privado de entrar na terra prometida. Quer dizer, colheu o fruto do que plantou. Então, não adianta a fé sem obediência. A fé sem obediência não produz nada. Nada. É zero. A fé exige obediência para que a pessoa possa estar com a sua consciência tranquila. A obediência faz com que a nossa consciência fique limpa. A desobediência faz com que a nossa consciência fique maculada, suja. E, obviamente, por causa de uma consciência má, então vêm as dúvidas, os medos, e aí neutraliza a fé. Então a fé não caminha com desobediência, com rebeldia, de forma nenhuma. A fé caminha com a obediência. A obediência traz bênção, a desobediência, maldição, traz maldição. Então, nós falamos ontem, por exemplo, Davi venceu o gigante Golias. Ele foi um ícone no reino de Israel. No auge do seu reinado, Davi comete um erro crasso, um erro grave, gravíssimo. Mandou matar o soldado fiel para ficar com a mulher dele. E ele não ficou imune a esse pecado. Deus o puniu.
Deus não aceitou aquela injustiça. E o povo de Deus, toda a nação, penou por causa daquele grave pecado de Davi. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós sabemos desses fatos porque Deus não escondeu do seu povo. E nós, que sabemos desses fatos, desses exemplos, nós que tomamos conhecimento desses exemplos de hoje, né? Hoje em dia, e se nós cometermos os mesmos erros que eles cometeram no passado, nós seremos punidos duplamente. Por quê? Porque nós sabemos das consequências e não podemos cair no mesmo erro. Portanto, eu queria que você soubesse, que você tivesse consciência. Você pode ter uma fé enorme, você pode remover montanhas, você pode ressuscitar mortos, você pode fazer os milagres que quiser. Porém, se você desobedecer, você vai ser punido. Não tenha dúvida disso. Porque a desobediência produz maldição. A desobediência é como rebeldia. Foi o que fez Satanás lá no céu. Ele se rebelou, ele desobedeceu e por isso veio a ser Satanás. Então, se nós hoje, pastores, obreiras, obreiros, se nós, pessoas que temos fé em Deus, que temos cultivado a fé em Deus, seja membro, seja lá o que for, oficial ou não da igreja, mas se nós cairmos no mesmo erro que eles caíram no passado, sabendo o que aconteceu com eles no passado, e nós incorrermos nos mesmos erros que eles cometeram, então, minha amiga, meu amigo, nós estamos manifestando falta de temor para com Deus. Falta de temor para com Deus. A Bíblia ensina que o temor do Senhor é o princípio do saber. É o princípio da sabedoria. Quer dizer, não há sábio sem antes haver temor a Deus. O sábio é aquele que teme ao Senhor. O sábio tem como base da sua vida, da sua sabedoria, o temor. E por conta disso, ele obedece à palavra de Deus. Ele obedece à palavra de Deus. Nós vamos ter aí a campanha de Israel. Mas antes de você participar da campanha de Israel, você não pode se esquecer de uma coisa. Antes de você subir ao altar para colocar o seu sacrifício, você não pode se esquecer de uma coisa. Você tem que construir o altar, restaurar o altar, restabelecer o altar, avaliar a sua vida espiritual, fazer um exame introspectivo para verificar se você está vivendo na obediência ou não. Porque se você vive na desobediência, na rebeldia, se você se mantém na rebeldia, como foi o exemplo que nós demos ontem da senhora que disse: eu estou há 15 anos na igreja e a minha vida não mudou. Eu recebo migalhas. Mas ela finalmente confessou: realmente eu vivo em adultério, porque eu sou amante de um homem casado. Então, como que uma pessoa dessa pode alcançar os benefícios do Deus que é justo se ela anda seguindo, obedecendo
o Deus da injustiça, que é o diabo. Porque se o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel é o Deus da justiça, Senhor da justiça, Satanás é o senhor da injustiça. E quem comete pecado, comete injustiça e, consequentemente, está em obediência a Satanás. E como que uma pessoa que serve a Satanás pode querer benefícios daquele que é justiça, que é o Senhor? Não tem como. Então, por isso a pessoa fica 15, 20, 30, 50 anos servindo, entre aspas, Jesus, indo na igreja, comungando, participando da Santa Ceia, fazendo trabalhos evangelísticos, mas a vida não desenvolve, ajuda os outros, salva os outros, mas não salva a si próprio. O que adianta isso? O que adianta eu salvar o mundo inteiro e não salvar a minha alma? Não adianta nada. Então, minha amiga, meu amigo, antes de você participar da fogueira santa, eu sei que muita gente está esperando, aguardando, você vai avaliar a sua vida, se você está ou não na obediência. Se você vive na obediência, então você tem o direito de cobrar de Deus aquilo que ele prometeu. Mas se você vive na desobediência, você não tem direito a nada. Você não tem direito a nada. O sacrifício que você fizer não vai funcionar. A obediência traz bênção. A desobediência traz maldição. Graças a Deus. Nós vamos ouvir agora o testemunho de pessoas ou testemunhos de pessoas que têm sido abençoadas, e eu queria que você prestasse bastante atenção, porque o segredo das bênçãos é a obediência. Quem obedece é abençoado. Quem desobedece continua amaldiçoado. Eu era uma pessoa muito nervosa, muito angustiada, cheia de ódio no meu coração, depressiva. Vim de uma família totalmente conturbada, meus pais brigavam muito entre eles. Então eu tinha ódio de tudo e de todos. E eu queria descontar isso nas pessoas, nas coisas, no mundo. Então eu tinha vários planos de carreira, sabe, vários objetivos, só que nada concluía porque eu não acreditava em mim mesma. Eu vivia frustrada, triste, tinha muito ódio, facilmente eu era uma pessoa que explodia, muito explosiva com tudo, impaciente, não dormia direito, tinha insônia. E assim, eu vivi durante um período, conheci uma pessoa, casei com ela, sabe, foi onde eu comecei, o meu sofrimento começou a dobrar. Aí eu comecei, sabe, ter muitas brigas com ele, ter um relacionamento totalmente conturbado, com traição, desconfiança. Aí foi onde eu tive um filho. Nessa gravidez, todo esse estágio de depressão, de nervosismo, eles aumentaram. Aí meu bebê nasceu, aí eu comecei a entrar em depressão. Aí nessa depressão eu queria me matar. Todas as noites eu ia dormir, não conseguia dormir e eu comecei a querer me matar. Comecei a pensar como que eu iria me matar. Tomar remédio, pegar uma faca, cortar os pulsos. Eu comecei a planejar a forma de eu me matar e matar o meu filho. Eu ia trabalhar, não conseguia achar o caminho do meu trabalho, porque a minha mente estava conturbada 24 horas, dia e noite. Aí uma vizinha falou sobre a Igreja Universal para mim. Aí na igreja eu ouvi falar do Espírito Santo, que o Espírito Santo ia trazer para mim paz. E eu não queria mais nada na minha vida, eu queria paz, eu queria poder dormir. Uma coisa tão simples, mas tão preciosa.
E eu busquei o Espírito Santo, busquei, eu queria informações para saber como buscar, onde que eu ia encontrar, como que eu ia encontrar esse Espírito. Tudo que era ensinado na igreja eu fazia com toda a minha força e eu encontrei. O dia que eu recebi foi em cima do altar, foi a coisa mais preciosa em toda a minha vida. Todos esses anos de vida não existiu dia nenhum mais marcante, mais precioso como o recebimento do Espírito Santo, o dia que ele se apossou de mim. A partir daquele dia, eu tive dentro de mim uma força muito grande. E eu já conseguia dormir, até com o meu filho, que eu tratava meu filho mal, que eu não tinha amor para dar para ele, eu passei a dar amor e ele já começou a dormir em paz também. Então essa alegria, essa paz, ela se refletiu também em outras áreas da minha vida, foi desenvolvendo. A minha vida financeira, que não desenvolvia, começou a desenvolver. Então ali para mim foi uma grande dádiva de Deus, era tudo que eu precisava. Eu passei a me amar, porque eu me odiava, eu me sentia um lixo. Eu passei a me amar, me sentir segura, acreditar em mim mesma, a saber que Deus está dentro de mim, que tudo eu posso dentro, porque o Espírito Santo ele estava dentro de mim, ele está dentro de mim. Desde os meus 13 anos eu tinha convulsão, então era um problema que os médicos não solucionavam. E era um problema horrível, porque eu passava mal em todos os lugares e ficava 3 dias, 4, às vezes uma semana vomitando, passando mal. E era um problema hereditário, meu pai tinha isso. E passando um tempo, eu fui pro rock, eu virei roqueira e fiz tudo que o rock oferecia. Então eu usei drogas, eu montei uma banda de rock, eu namorava roqueiros, eu bebia, eu fumava. Eu ficava balada direto, então, até por conta da banda de rock que eu tinha, então eu ficava muito tempo na rua, muito tempo, final de semana todo em bares, e o meu namorado, a gente só brigava. Então assim, a minha vida sentimental, ela foi muito frustrada. Eu arranjava uma pessoa, achava que ia resolver os meus problemas, a minha tristeza. Porque por mais que eu estivesse num show de rock, aparentemente sendo muito feliz, só eu e Deus sabíamos o que eu tinha por dentro. Eu era triste, eu era depressiva, eu era angustiada, eu via vultos todas as noites. Então assim, eu não conseguia dormir direito. Todas as vezes eu dormia e acordava com um pesadelo horrível. E tudo isso foi me trazendo uma vontade de morrer. Eu queria acabar com a minha vida. Eu achava que eu tinha problema demais, que eu não conseguia solucionar. Eu era triste, eu era depressiva, a minha vida sentimental era um inferno. Eu era ciumenta, a pessoa que eu estava era ciumento, então era uma tristeza muito grande. Era vultos, era tudo de ruim eu tinha. E foi a pior fase da minha vida, foi o dia que eu realmente quis dar cabo da minha vida. E aonde eu trabalhava, eu tinha uma amiga que já conhecia a Igreja Universal. E ela me chamava, ela conversava, ela me orientava e ela me orientou. E por eu estar assim, perdida já, eu não tinha outra opção. Então eu sabia que Deus poderia mudar a minha vida. Eu sabia. E eu quis, e eu ansiei por aquilo. Eu fui para a igreja desesperada. E eu desejava o Espírito Santo na minha vida, eu desejava muito, muito, muito. Eu implorei pelo Espírito Santo na minha vida, porque eu precisava dele. Eu precisava ser feliz novamente, eu precisava ser feliz. E até que eu recebi o Espírito Santo. E foi o dia mais importante da minha vida. O outro não vai existir tão importante, tão feliz. Porque naquele momento eu recebi a minha paz de volta. Então hoje eu não preciso da felicidade momentânea, que é a droga, para ser feliz, porque eu sou feliz, de fato e de verdade. Eu não preciso de um rock para eu ser feliz, aquela felicidade momentânea, passageira. Eu não preciso de namorado para ser feliz, porque hoje, de fato e de verdade, eu sou feliz. Eu tenho o Espírito Santo, ele habita em mim. E ele me traz a felicidade que eu preciso e completa. Nós vamos ficando por aqui. E amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Deus abençoe a todos. E não se esqueça, neste sábado, vamos ter a continuidade
daquela reunião de 10 horas da manhã aqui no Templo de Salomão com o bispo Renato Cardoso. Ele estará dirigindo a sua palavra aos homens, edificando os homens. Às 10 horas da manhã, neste sábado, vamos continuar com aquela reunião especial. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.